Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não? Ótima madrugada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal Irmandade Literária. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho este canal onde eu falo sobre livros. Estou fazendo um projeto, né, dos maravilhosos clássicos de literatura russa, de quem eu sou suspeita de falar. Eu estou fazendo um projeto de todos os contos de Tolstói. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou estar colocando um link numa apresentação de como está sendo feito esse projeto, tá? Estou finalizando o primeiro volume, esse que você está vendo aí, de capa verde, e embaixo dele está o de capa roxa, que é o segundo volume, que a partir do dia 9 deste mês, de agosto, vai ser um sábado, vamos estar começando já com o segundo volume. Quero agradecer humildemente aos 491 inscritos e inscritas, 491 inscritos e inscritas. Lembrando, quero estar aqui por perto, tá? Mas já disse 500 vídeos, né? Todo mundo já sabe. Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando o livro do Cormac McCarthy e Stella Maris. Espero que esteja pronunciando certo. Então, vamos lá. Lembrando que se você tem algum problema com spoiler, eu vou dar spoiler deste conto, tá bom? Se você não tiver lido esse conto, vai lá, lê, depois você vem aqui e fala bem o que você está achando. Vamos aqui apresentar aqui, vamos começar nessa questão, claro. O nome deste conto se chama-se O Afilhado, é o 30º conto desse primeiro volume, que chama-se O Afilhado. E tem umas coisas interessantes, duas passagens bíblicas que dizem assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Mateus 5:38. Depois tem um outro aqui. A mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Romanos 12:19. É isso mesmo? É isso mesmo. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Romanos 12:19, que é o 30º conto, que se chama-se O Afilhado. Esse aqui é um conto mais interessante. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que apenas, né, é um conto também. Opa, você vai cair aqui tombando? Deixa eu ajeitar aqui direitinho aqui. Opa, bora pra cá. Pronto. Não cai, fica quietinho. Isso aí, ficou quietinho. Bom, neste caso aqui, nós podemos dizer que ele tem um lado também um pouco, além de filosófico, né, onde Tolstói nos faz ali deletar no manuseado das suas palavras. Ele também, ele tem um lado aqui meio escatológico que eu já vou explicar. Então, vamos lá. Então, quem é esse afilhado? Aqui não é dito nomes, tá? Então, este homem, este menino, o pai dele estava querendo batizar seu filho. E padrinho, a gente sabe que é pela igreja católica romana. Bom, como é que acontece? Este homem queria batizar seu filho, só que ele não tinha nenhum padrinho e nenhuma madrinha. Ele pediu várias pessoas, né, para levar o filho dele batizado, tal, etc. Só como ele era um homem pobre, humilde, etc., as pessoas eram ricas, as pessoas menosprezaram ele, porque era um mujique ali e tal. Ninguém quis levar o filho dele para batizar, né? E o pai dele ficou muito triste, né? Um menino novo e tal. Bom, ele tentou e não conseguiu. Aí, de repente, um homem, que também não fala, não, mas ele é um. Eu peguei meu amigo Google aqui, que é uma palavra meio complicada. Transeúde. Transeúde, que pelo nosso amigo Google que eu peguei a informação, ele é um passageiro, mensageiro, tipo esses caixeiros viajantes que fica andando na cidade, assim. Ele pediu esse homem para que ele sejasse o padrinho do filho dele. E ele aceitou. Não, tudo bem, eu batizo seu filho e tal. Pois bem, só que faltava aqui a madrinha. E ele não conseguia ninguém para uma madrinha para batizar o filho dele também, junto com esse transeunte, esse caixeiro viajante, podemos dizer assim. Aí ele fala assim pro pai do menino: olha,
para a filha dele, olha, vá ali num comerciante e lá ele tem uma filha. Conversa com o pai dela e peça para a filha dele ser a madrinha do seu filho. E ele aceita, não, tudo bem, ele vai lá, mas ele fica preocupado, como é um comerciante, um homem cheio de posse, dinheiro, etc, etc, etc. Ele vai lá e batiza ele vai lá, pede ao o comerciante deixa que a filha dele batize, e esse transeúde e essa menina, né, filho do comerciante, vão na igreja, vão lá e batizam o menino, etc. Ok. Até aí tá tudo certo. Os anos se passam. Lembrando que aqui passando muitos anos aqui, tá? É interessante que uns detalhes. E aí chega num momento, o menino já tá ali com acho que seus 9, 10 anos, ele quer conhecer, né? E cada um segue seu caminho. A madrinha dele vai para um outro caminho, vai se casar, mas sempre tá ali por perto. Só que esse padrinho dele, esse transeúde, ele some pelo mundo. Ele desaparece pelo mundo. Aí ele fala ao pai dele, não, eu quero conhecer minha madrinha, quero ver ele novamente, quero ver meu padrinho, né? Eles sumiram, desapareceram e tal. Ele vai pro mundo, ele pede pro pai dele permissão para ver quem é o padrinho dele novamente, tá com saudade e tudo. E ele vai pro mundo, né? Pega a estrada e vai lá procurar o padrinho dele. A madrinha dele casou, né, tal, seguiu a vida dela. Normal. Chegando um certo momento no mundo, ele conhece uma pessoa, ele começa a perguntar de boca em boca, olha, eu sou fulano de tal, tô procurando meu padrinho, e ele se apresenta. E esse moço, né, ele apresentou o padrinho dele, eu sou o seu padrinho. Oh, que bom, né? Eu já tô grande, queria tanto conhecer, você visitar minha casa, você comer comigo, com meu pai, minha mãe tem saudade de você e tal. Mas eu tô trabalhando bastante, eu não tenho muito que... Não dá tempo pra mim na sua casa de visitar, mas você pode ir na minha. A minha casa é ali na floresta. Você vai na floresta, deu ali uns caminhos para ele, quando o sol se pôr, baixar, você vai entrar num lugar assim, e você vai me encontrar na minha casa ali. Aí tá bom. E o menino foi lá, passou uma temporada na casa do padrinho dele. Só que no meio do caminho, preste atenção que aí fica mais interessante, ele vê um pote de mel, né? Numa tipo pendurada assim numa árvore, um tronco de uma árvore ali. E ele escuta uns ruídos. E ele vê uma ursa, um ursinho de um ano já mais de idade, de uma idade mais avançada, já está ali, de um urso assim, pré-adolescente, né? E mais 3 ursinhos filhotes. E aí ele fica ali receoso, ele fica ali meio escondido ali nos troncos das árvores, porque né, ele não é bobo, né? Ele vai ser devorado por urso, ele não é tonto. Aí de repente, mas ele deve entender que tem uma armadilha, só que né, os bichos não entendem aquilo. Mas aqui fala aqui sobre consequências, né? Que às vezes você pode matar a sua vida e matar de outro também. Essa ursa tenta ali pegar o pote de mel, ela sobe no tronco de árvore, e a árvore o tronco fica voando para um lado para o outro, para um lado para o outro. Aí ela tenta desviar, quase pega nos filhotinhos, 3 filhotinhos, tenta desviar, quase pega nela, mas de repente dá em cima do filhote mais velho, e ele cai e morre. E aí, os outros filhotes eles vão para cima ali daquele tronco, mas a ursa mãe pegar ali o favo de mel, o pó de mel, também não consegue, o tronco vai e volta. De repente, quando ela acha que ela consegue pegar o tronco vem em cima dela e puf, e arrebenta. E os 3 filhotinhos fogem. Então morre a mãe ursa, o filhote mais velho e os 3 ursinhos vagueiam pelo mundo. Aí vem a lição. Chegando lá, ele finalmente, né, depois ver aquela cena ali, ele vai e consegue entrar na casa do padrinho dele. Aí que eu falei que tem uma parte meio escatológica aqui. Chegando lá, o padrinho dele falou assim, olha, isso aqui é minha casa, aqui tem um cômodo, tem isso, mas tem uma sala ali. Aquela sala não tem chave, ela não é trancada, ela tem selo. Correto? Ela tem um selo. E você não pode entrar ali naquele cômodo daquela casa. Porque se você entrar e fazer alguma coisa, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Consequência. É tipo como menos a ursa, né? Ela fez uma coisa, tentando se alimentar e ajudar os filhos, ela acabou se matando, ela não soube fazer o que é o correto, matou ela e matou um filhote e ficou 3 filhos órfãos no mundo. Tá bom. E aí o padrinho dele deixa ele à vontade, acreditando que ele não vai
entrar naquele quarto. Ele não vai entrar naquele quarto ali, fazer alguma coisa ali, né? Porque ali tinha um segredo, ali tinha né, um encantamento ali e tal. Pois bem, ele fica e fala assim, não, vai ver sua vida, vai curtir sua vida, tal. Né? E ali já passa ali mais uns 20 anos e tal. E tem aquele contato ali. Pois bem, aí esse afilhado não obedece às ordens do padrinho, entra naquele quarto, quebra aquele centro e entra. E vê que aquele quarto ali tem um certo encantamento, tudo. Tem um trono e tem um cetro. Né? Procura no Google para gente saber o que é cetro. Pois bem, entrando naquele cetro, ele viu aquilo, fica assustado, que é um trono que brilha, tem um cetro, aquelas coisas todas e tal. De repente, o que ele faz? Ele senta, sobe os degraus, senta naquele trono e pega aquele cetro. Quando ele vê isso, uma das paredes ali, as 4 paredes se dissolvem ali, se abaixam ali, e ele tem a visão do mundo. Ele vê os navios, ele vê as guerras, ele vê as corrupções, ele vê as pessoas. Ele começa até a ver o que está acontecendo até lá perto da casa dele, as pessoas que ele conhece. Ele vê que a madrinha dele, que casou, vê que o marido dela tinha uma amante, então ela vai lá bater na amante. E vê também que um ladrão está tentando roubar a casa dele e dar uma faca na mãe dele. Ele vê isso também. Ele vê que a casa do pai dele está sendo roubada. E que um ladrão ali também quer roubar, acho que os cavalos dele ou coisa assim. Então ele fez uma coisa errada. Porque ele não era o combinado, ele podia entrar aí na casa, ele não podia entrar ali. E aí ele tenta fazer o quê? Praticar a própria justiça. Quando ele vê o ladrão tentando roubar a casa dele e dar uma facada na mãe dele, ele pega aquele cetro, né? Então ele atravessa ali uma outra dimensão e joga o cetro na cabeça do ladrão, o ladrão morre, né? E ele também, de onde ele está, ele avisa para a madrinha, olha, seu marido está te traindo, olha, fala com o pai dele também que a casa está para pegar fogo. Então, ele estava tendo uma visão, ele estava sentado no trono, esse trono era encantado, ele tenta ajudar, né? E ele causa todo, ele mexe, como vamos supor assim, sem querer, ele mexe com o universo, né? Ele mexe com a linha do tempo. Ele fez uma coisa não autorizada. Pois bem, quando o padrinho dele vai lá ver o que ele fez, ele falou assim, como você entrou nesse quarto sem a minha permissão? Olha o que você fez. Olha a consequência que você fez. E pior, por quê? A mulher, por exemplo, a madrinha dele, né, que descobriu que estava sendo traída, ela começou a beber, ficou viciada em bebida, ela bateu na amante, a amante fugiu para o mundo, o marido dela começou, deu o divórcio para ela e foi para farra, o pai dele quase perdeu a casa, isso já tinha diado de fogo, o ladrão que queria, um ladrão que queria roubar a casa do pai se vingou, queria queimar a casa, e esse cara já tinha matado 9 pessoas. E aí, o padrinho dele fala, agora você vai ter que se redimir disso. Você vai ter que expiar os pecados das pessoas. Você vai ter que fazer uma coisa, senão vai cair sobre você. Você vai ser uma pessoa maldita. Por quê? Porque ele fez uma coisa que não era autorizado. Pois bem, então ele sai dali, né, todo angustiado, e ele começa a vagar pelo mundo. Então o que ele tinha que fazer? Ajudar as pessoas, espiar as pessoas. Ele tinha que ajudar as pessoas para ele redimir os pecados dele, da consequência que ele fez. Ele fez uma coisa não autorizada. Tá. Então, tipo, ele viu, por exemplo, que uns pastores estavam ali no meio da estrada, estavam conseguindo pegar fogo, porque a linha não pegava fogo, então ele ajudou os pastores a fazer uma fogueira. A mulher queria limpar a casa dela, só que ela não conseguia pegar o pano. Aí ele foi lá e não achava o pano, ele foi lá, deu esse pano pra mulher, e a mulher foi limpar a casa dela. Aí tinha uma coisa que também que eu não sabia pra que isso, amigo, o Google serve pra isso, né? Os tanoeiros. Tanoeiros são pessoas que fazem barril, esses barril de cerveja, de vinho.
Só que aquele barril, que sempre quem sabe o barril, ele tem tipo uma argola em cima e embaixo, então ele estava conseguindo envergar aquele ferro ali, então ele estava ajudando. Enfim, ele começou a praticar atos para que ele possa se redimir daquele erro que ele cometeu. E mais para frente, ele conheceu um ancião. E o ancião falou assim, ele contou da história, o que ele fez, o que não era para ter feito e tal. Aí só, então é o seguinte, você tem que cortar aqui uma árvore aqui em 3 pedaços e vai plantar ela. E depois que você plantar, ela dá 3 macinheiras, o seu pecado será expiado. O seu pecado, você tem um perdão para os seus pecados. Você vai ter os seus pecados perdoados. Ele vai, tipo, buscar, tô pegando algo, se purificar, buscar o perdão, alcançar misericórdia pelo ato que ele fez. Só que aí teve um problema mais complicado. E isso já está passando anos. Então já passou ali 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então a coisa foi longa. E ele encontrou com um assassino na estrada. Ele falou assim, olha, quem é você? O cara falou, eu sou assassino, eu sou bandido, né? Eu ganho dinheiro matando pessoas. E o cara era tão assim, tão canastrão, tão covarde, tão xixilento, que ele matava as pessoas e dava risada. Então o cara tinha prazer de matar as pessoas e dar risada. Só que esse era o último passo para dar aquelas macieiras ali, para ele conseguir a sua remissão, né? Buscar ali a sua purificação. Só que esse cara deu muito trabalho para ele. Teve uma hora que ele sequestrou ali um filho de um comerciante, colocou no cavalo, amarrou ele e falou que ia levar ele pro mar para bater, espancar, para se levantar o dinheiro. Ele não deixou. Aí ele correu, não deixando ele matar aquele cara, tirou a corda ali, soltou o filho do comerciante foi embora correndo, ele correu também. Então, nesse caso, ele deu muito trabalho para ele. E isso foi se passando. Então, ele foi passando 30, 40, 50 anos. E ele já estava ali meio de idade. Até que um dia ele venceu esse ladrão pelo cansaço. Venceu o ladrão pelo cansaço. E contou toda a história, o que aconteceu e tal. Aí o ladrão, ele, tipo assim, ele teve um arrependimento. Ele confessou o pecado dele. Não, então, o que eu vou fazer? Você me venceu. E aí, aqui tá o spoiler, o ladrão se arrependeu daquilo que ele fez. Ele conseguiu a sua remissão, né? Ele se purificou, tal, pelos erros, removendo a sua culpa por ele ter feito aquela coisa errada, né? Ter entrado naquele salão misterioso, centrado no trono, pegado no céu, jogar aquele cetro no homem que ia atacar a mãe dele, mas ele estava defendendo a mãe dele, mas se ele não tivesse entrado ali, nada disso tinha acontecido, né? Ele foi tomar provisão daquele que não era dele, né? E aí ele contou tudo pro ladrão, o ladrão se arrependeu, ele morreu e o ladrão tomou o lugar dele, ele ficou tipo sendo um ancião ali. A moral da história, né? No caso que tá igual nos versículos que eu falei aqui, né? Olho por olho, dente por dente, né? E que no caso eu acho mais interessante foi Romanos 12, 19, né? Meu é a vingança, né? Deus que sabe fazer. Então aqui no caso, o que Tolstói mostra para você aqui, que toda vez que você toma uma atitude errada, uma atitude reacionária, uma atitude estúpida, cause consequências. Você acha que está atingindo uma pessoa, mas você está atingindo você próprio, né? Quando você pensa com o fígado e não com a cabeça, quando você acha que você só deve gritar, falar, esbravejar, quem paga é você. E você acha que só está pagando você. Não, outras pessoas também pagam o preço. É dor a consequência. Entendeu? Como, por exemplo, o ladrão foi o último. Claro que depois ali ele se arrependeu dos atos dele, do que ele tinha feito, que ele estava errado, etc. Mas tudo aquilo poderia ter sido evitado se ele tivesse escutado o padrinho dele. Esse padrinho aqui que eu falo, ele tem uma escatologia. Eu acho que esse padrinho, no fundo, foi um anjo ou até Jesus ali. Tolstói, né, ele era um... A igreja ortodoxa russa tem as mesmas tradições da igreja católica. Então, claramente, Tolstói ali, né, tá fazendo a referência no lado mais católico. E o mais interessante é que quando ele sentou naquele trono e pegou o cetro, ele estava vendo toda a loucura do mundo, né, toda a avareza, toda a missão das pessoas. Né? Ele não tinha que estar ali.
Ele tinha que estar em qualquer outro lugar. Ele tinha o privilégio que o padrinho dele tinha acolhido ele, né, enfim. Então, o que o Tolstói nos apresenta aqui, que toda ação existe uma reação. Que, claro, todos nós somos sanguíneos, todos nós temos nossos momentos, mas quando você se acha mais inteligente, quando você acha mais prudente, né? Quando você só gosta de falar, mas não gosta de escutar, existe um preço, existe um... Eu falo até por mim, às vezes que eu falo, todos nós temos nossos momentos, né? Às vezes é acreditado, o se calar não significa que você tem culpa. O se calar é um motivo de inteligência. Eu vi uma frase interessante, uma pessoa falou assim, olha, eu me fiz de bobo para você se achar inteligente. Uma coisa assim, sabe? Então, assim, o Tolstói mostrando aqui, realmente tem pessoas que até quando elas ajudam, né? Elas cometem, até quando elas acham que elas estão querendo ajudar, que elas estão fazendo coisa, elas mesmas compreendem os erros dela. Né? É um livro muito... esse conto ele tem um lado escatológico, ele tem um lado filosófico, ele tem um lado de doação e reação, né? De quando você toma as atitudes erradas, como você faz uma coisa sem a sua autorização, existe uma consequência disso, né? É um livro que, assim, muito reflexivo, sabe? E é claro, né? Uma coisa que ele fala, não pratico olho por olho, por mais, né? Porque existem pessoas reacionárias, pessoas estúpidas, ignorantes. Acho que às vezes o silêncio, como eu disse, todos nós temos momentos, ninguém é perfeito, né? Eu vou falar por mim, ninguém somos. Mas ele usa aqui essa pequena metáfora aqui para não mostrar essa humanidade, né? Que até mesmo a humanidade, quando ela tem o poder, né, nas suas mãos, ela comete equívocos muito errado. Porque, por mais ele já tinha cometido o erro de ter entrado naquela sala, que ele estava proibido. Quando ele viu aquilo, ele estava sentado ali, sentou no trono, pegou no céu para ver o que estava acontecendo no mundo, ele já estava... Ele poderia, já que eu tinha comentado um erro, estou dando um exemplo, ele poderia ver aquilo e ir embora dali, né? Mas como ele começou a ver tudo, ele viu que ele poderia mudar, já que ele tinha aquele poder na mão deles. Isso talvez mostra que certas pessoas não estão preparadas para o poder. O poder modifica a cabeça. O poder deixa a pessoa com ego, com vaidade, com arrogância, com petulância, enfim. Mais uma vez, um espetacular conto, maravilhoso. É o que eu falo, né? A gente nunca pode julgar o livro pela capa. Eu, por exemplo, né, paguei literalmente minha língua. Eu tinha um certo preconceito enorme com a literatura russa e eu tô aqui. Né? Então esse foi, então, o 30º conto de Tolstói, que se chama O Afilhado. 30º conto de Tolstói, O Afilhado. Nessa versão que está aí no fundo para você, da capa verde. Lembrando, mais uma vez, que a partir do dia 9 deste mês de agosto de 2025, eu vou estar começando já o 2º volume, esse que está aí no fundo aí também da capa roxa, tá bom? Vem mais coisa no canal nesse mês de agosto aí, fique tranquilo, tá? Quero agradecer mais uma vez aos 491 inscritos e inscritas, 491 inscritos e inscritas. Não deixe de deixar o seu joinha, deixar os seus comentários, é muito importante, é muito relevante, para que o meu canal cresça aqui na plataforma dentro do YouTube, correto? Um comentário criativo, um comentário construtivo, sem perder a educação e o equilíbrio. Qualquer comentário, seja qual for, de cunho preconceituoso, você será convidado ou convidada a se retirar do canal. Perfeito? Não se esqueça de deixar o seu joinha, verifique se a sua inscrição está no... Vê se a sua inscrição aí no YouTube, clica no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube possa notificar vocês, tá certo? Mais uma vez, lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando um livro do Conde Macard Stella Maris, do Conde Macard, o livro Conde Macard Stella Maris, correto? Qualquer parte do Brasil, o livro está novinho, lacradinho, tá ok? Então é isso, gente. Esse então foi o 30º conto de Tolstói, que se chama-se O Afilhado.
beleza? Um forte abraço, fique bem e muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. E não se esqueçam jamais, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!